Olá, muito boa noite. 4 de julho do ano de 2019. Acertei hoje. Hoje é um dia, para nós, muito importante, todos aqui. Por quê? Porque finalmente nós estamos vivendo o inverno nesses últimos dias e vamos vivê-lo um pouco mais. Eu, por exemplo, não lembro há muito tempo de ter temperaturas tão baixas como nós estamos tendo durante esta semana e teremos até a semana que vem. Entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades traz para você os seguintes assuntos. A oposição ataca o acordo do Mercosul com a Comunidade Europeia. Comissão Especial da Câmara finalmente aprova o texto base da reforma da Previdência. O retorno dos impostos à população brasileira. E o Gigantinho, em uma decisão inédita do Esporte Clube Internacional, decide abrir as portas para receber os moradores de rua na noite mais fria do ano. A imprensa sul-americana e mundial, a Argentina foi roubada no Mineirão. Eu vou falar do jornalista Glenn Greenwald. E eu vou falar das últimas manifestações do vereador-geral da República. Sabe quem é? Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. Escaltofone, vamos começar com a tua piada, porque eu achei super divertida. Maravilhosa. Maravilhosa. É piada. Não, peraí, deixa antes de dizer qualquer coisa. Onde estavas ontem e onde está a tua camiseta, aquela da Argentina, que nós queremos doá-la para um benefício de carentes? Aquela camisa tá lá em casa, guardada, vou usar a qualquer momento de novo, é só ter um tempo quente, porque eu acho que eu fui coerente com aquilo que eu penso, que eu acho. Como nós vivemos num regime democrático, cada um torce pro que quer. Essa seleção não me representa, representa gente mal informada, porque toda a seleção do planeta, quando faz um jogo no seu país, ela faz um evento social. Faz uma intervenção social. O que a seleção brasileira fez de intervenção social? Visitou o asilo Padre Cacique, doou para os pobres aqui de Porto Alegre camisetas de Neymar, Gabriel Jesus, etc. Não. Foram numa festa atrás de gatas de programa, quando saíram da arena, quando vieram aqui. Essa é a seleção que honra o país. Não tem nada a ver comigo essa seleção. Essa seleção é um mandrake. As pessoas que torcem para ela, dona Magda, torce porque é politicamente correto, torce porque são coreirinhos, tem que torcer com todo mundo igual. Ah, eu sou brasileiro, tem que torcer para a seleção brasileira. Ah, porque o brasileiro tem que torcer. O Neymar não tá nem aí, esses caras não estão nem aí, nem são mais brasileiros. Tem jogador que nunca jogou no Brasil, que nem o Daniel Alves. Esses caras são jogadores internacionais tratados do bolso deles. Isso que é uma história. Agora, piada no Mineirão, de hipótese alguma. Realmente foi uma piada a Argentina vir para essa Copa América, que estava tudo marcado para o Brasil ganhar. Vê o Paraguai. Quando jogou contra o Paraguai, tiveram que tirar um jogador do Paraguai e foi para os pênaltis. Um absurdo isso. Olha só como a Argentina foi roubada. Toda a imprensa mundial diz. Um pênalti claríssimo em cima de Agüero não foi dado. Aquele em cima do jogador Otamendi, um absurdo. O Arthur, ele atropelou Otamendi. O juiz não pediu nem VAR, ele estava proibido de pedir VAR. Porque a Conmebol montou um esquema que até o presidente brasileiro estava lá fazendo uma pressão psicológica em cima de VARs e outras coisas para sucumbir o time argentino, que botou 2 bolas na trave, teve mais de 51% do domínio territorial da partida, fez os scouts provas, chutou mais a gol, teve mais escanteio, mas perdeu. Por quê? Uma jogada que a defesa não marcou bem o atacante brasileiro, levou 1-0, e depois numa estocada no final, quando a Argentina estava toda na frente, perdeu. Isso que o goleiro ainda fez uma jogada milagrosa que nunca mais vai pegar. A Argentina joga 10 vezes contra o Brasil, ganha 9, perdeu uma, tá fora. Chicão. Injustiça total. Agora não vejo piada nisso. Chicão, tu falou mal da seleção do Brasil, tu falou mal do Neymar, tu falou mal do não sei o quê, tu falou mal do VAR, tu falou mal das coisas, mas tu não falou bem da Argentina. Mas a Argentina jogou bem. Não, é porque torcedor da Argentina que ela jogou bem. Agora, como isso aqui tudo é os jornalistas brasileiros obedecem sem que... Menos eu. A Globo. Por quê? A Globo ia gostar de uma final com Argentina e Peru no Maracanã, ela ia vender publicidade, ela ia ter
X ponto no Ibope? Nunca. Teoria da conspiração no claro, futebol. é óbvio. Agora, os jornalistas paraquedistas, que não entende nada, paraquedista que cai aqui e fica falando coisa que não sabe, Por favor. entende isso aí. Uma má informação. Por favor. Eu não entro na sua mensagem. Isso mesmo. Tu não vai fazer a tua manchete, eu quero ver tu fazer. É do Hospital Psiquiátrico São Pedro? Eu vou dizer que advogado é esse. Eu precisava, que lei é essa? Eu precisava de um plano. Vocês têm plantão, né? É plantão. Parou. Agora, é bem que a senhora viu. Orfanotró 711. Então eu vou chamar o Nada a Ver, que está enrolando todo o telespectador aí, mostrando que a ignorância jornalística é a pior coisa que tem. Eles estão vindo, Magno. O ator global, o homem da Globo aqui, porque a Globo não queria a Argentina na final. Porque a Argentina ia dar igual. Como é que diz umas barbaridades? Que barbaridade é tu dizendo isso aí de mim, rapaz? Vocês começaram agora o programa, vamos falar Ele não consegue deixar eu falar, eu deixo ele falar. Ele está falando há 10 minutos. E tu quanto tempo fala? Eu falo o programa todo. Eu não digo barbaridades. Eu não digo barbaridades que você. Alguém protege a doutora Roberta ali, pelo amor de Deus. Isso é uma barbaridade. Ela tem que aprender o que é futebol. Eles estão chegando aí. Isso, fala o programa todo, dizendo que eu falo das Agora tu cronometra, quando ele começar a falar, tu faz o que Vamos ele bombardear faz. aqueles papinhos, a segunda turma do STF, que é as mandracol, que ninguém mais quer mais. Mandracol é muito bom. Aqueles mandrake teu aí. Mandracol é muito bom. Agora, eu não sou advogado. Se eu fosse advogado, eu teria vergonha de falar disso aí. Tu é argentino. Eu sou um cara que vejo futebol racionalmente. Chicão, toma uma aguinha, tu tá brabo, que tu tá babando. A Argentina foi roubada no Mineirão. Quem não viu isso, não viu futebol. Enviaram uma carta para Comebol. Tu visse isso, Mas Mari? claro. O que tu acha, Mari? O que tu acha, Ana? O que tu acha, Só Rússia? sobre o que o Chicão fala, só pra gente trazer a informação de que a Comebol já se manifestou depois de o Twitter da AFA ter colocado uma brincadeira com a tela do VAR, falando: nós vimos o que vocês viram e nós agradecemos a dedicação dos nossos jogadores que deram o seu máximo, mas dando a entender que o VAR teria que ter sido acionado durante a partida. E a Comebol também já se manifestou, organizadora do evento, que a não interferência do VAR pode ter sim influenciado no resultado da partida. Mas o Ana, você está aquele falando a discurso coisa que o institucional, Leonel Messi falou, que passaram a Copa toda, Roberta, pedindo o VAR para um cartão amarelo. Agora, duas situações de pênalti, que pode levar um time para a final, não pediram o VAR, porque estava marcado tudo, Globo e Brasil contra Peru. É Pronto, pouco não. pelo que esse River Plate fez na arena, nos roubando nos ter uma semifinal de Libertadores. Aos 35 minutos do segundo tempo me arranjaram um pênalti e me tiraram a final da Libertadores, onde nós íamos ao tetracampeonato. É pouco que se fez lá no Maracanã. Agora, falando em Tinha que apanhar comprar, na saída. Sérgio Cabral admitiu hoje em audiência pública na 7ª Vara Federal com o Bretas, com o juiz Bretas, que pagou para a Copa, para as Olimpíadas no Rio de Janeiro, acontecerem no Rio de Janeiro em 2016. Atletas que faziam parte do comitê. Como diria o Gustavo Exatamente. Vitorino, por que eu não fico surpreso com isso? Mas A primeira vez que ele disse que admitiu, disse que o Lula e o Paes sabiam, mas não participaram da negociação. Cara, sabe o que me impressiona nessa declaração dele? É que, primeiro, que ele continue vivo, porque ele está entregando pessoas, ele está entregando sistemas, e cada vez que ele fala, eu imagino daqueles que ele ainda não falou. Nada a perder, né? Exatamente, daqueles que ele ainda não falou, e como ele está em risco de vida, né? Mas ele está desnudando uma situação no futebol, que a gente que milita no futebol há 50 anos, sempre soube o que acontecia, que era exatamente esta corrupção por trás dos bastidores, né? Veja, ele pagou 2 milhões por voto. Ele diz expressamente que pagou 2 milhões por votos e de personalidades do futebol, né? Então parecia que havia uma licenciosidade, também, né, que é pior. Que havia uma licenciosidade que era normal o sistema. Tem que pagar, tu pagou 2 milhões porque ninguém pagou 3, porque se outro tivesse pago 3, quem sabe as Olimpíadas teria sido então no outro país. Então isso mancha um pouquinho, e que bom que vamos começar a apurar esse tipo de coisa também, né? Chicão, posso ler três opiniões sobre o teu comentário? Tu não vai gritar? Não. Eu gritei pro seu Vitorino. Então vamos lá. Só que o Não, seu eu Vitorino sei. não vai falar hoje. Eu sei, tá bom. Ele vai ter retaliação. Boa noite, diz o senhor Eloy de Canoas. Certíssimo, Chicão. Essa seleção não representa o brasileiro. Sabe que eu dou uma maciada para depois cravar a faca, né? O Chicão, acho que tá com a memória curta. Mas quem é a Argentina para reclamar? Lembra, Chicão, da mão de Deus da água batizada em 90 e de 78, quando compraram o Peru para perder por 6-0 para tirar o Brasil fora da Copa?
tu fala da CBF e a... O que é? AFA. AFA, que é a farinha do mesmo saco. Tá bom? Na partida eu vi 6 vezes, todo mundo viu, não houve isso. Houve um delay dos jogadores. A de 78, Chicão? Tomaram 6, porque tomaram 6. Olha aqui, ó. Pede para o Chicão colocar uma touquinha na cabeça, porque o frio está afetando o cérebro dele. KKK, abraços, Breno Dona Gago. Magda, só porque a gente não tem só telespectador da nossa idade, tem os mais jovens que nos acompanham. O que aconteceu em 78 foi uma das maiores aberrações do futebol. O Peru tinha uma seleção muito qualificada, sim. O Brasil jogou na frente, ganhou com muita dificuldade do Peru, e a Argentina ia jogar com o Peru e eles precisavam fazer um placar superior a 5 gols. E o Peru fez 6-0. Respeitosamente, os jogadores cubanos já deram declaração na história confessando o que aconteceu. Então, essa é indefensável, Chicão. Tu sabe, essa é hoje, indefensável. que o Brasil tinha uma grande seleção em 2014, foi jogar contra a Alemanha no Mineirão e tomou 7-1. Ele entregou a Copa também, sabia? Concordo totalmente com o Chicão, diz o Carlos Alberto de Oliveira Martins, que mora em Esteio. A Copa América estava encomendada, não há patriotismo por parte dos jogadores da seleção. Guerreiro, nas entrevistas, fala sempre no meu país. Maria Fernanda Garcia, tenho que concordar com o telespectador. Não, ninguém chamou o Chicão de ridículo. Eu disse ridículo? Acho que não. Torcendo pela Argentina, que ela acha que é ridícula nessa postura da defesa do indefensável. Um abraço, Maria Tereza Garcia da Tristeza, e Eliezer diz, Chicão perdeu o voo para a Argentina, por isso tá de mimimi. KKK, brincadeira, Chicão. Eliezer de Guaí. O Eliezer perdeu o voo para coerência, onde uma seleção brasileira só estava atrás de mulheres de programa depois do jogo da Arena. Muito bem. E foi achar num restaurante. Mas depois lá do jogo pode fazer o que quiser, né, Chicão? mas essa é a ação social que o Brasil fez. Fez ação social mesmo. Pagou 25 mulheres de programa numa festa. Muito bem. Marli Barcelo, vai falar ainda sobre futebol? É só pra gente falar que, ainda contextualizando no jogo que aconteceu aqui em Porto Alegre, foi o último jogo da Copa América aqui na capital gaúcha, então a capital dá oficialmente adeus para a Copa América, um público de 33 mil pessoas, superior a 33 mil pessoas e muito frio. Ontem eu estava lá, todo mundo estava congelando, mas o calor da torcida, né, animou, e principalmente a arrogância do Chile é que acabou propiciando que o Peru então passasse na frente. Então, cuidado, Tite, vai ser mais psicológico do que técnico o seu trabalho aí na grande. Dona Ana, parece ter sido a melhor partida da Copa América. A senhora foi uma felizarda. Pois é, né? Ainda com um pênaltizinho com firula e, né, vai pra casa para não passar mais mico, né? Então, Marli Barcelos. 4 de julho, 1776. Começa a grande história dos Estados Unidos como nação independente. Independente com auxílio dos franceses, inclusive contra os soldados, contra as forças armadas, a armada do grande país que é a Inglaterra. Pais da pátria, George Washington e tantos outros, John Adams e outros tantos que compuseram, que criaram aquele país, que forjaram, que plasmaram a grande nação do norte. Digo a vocês que este país, os Estados Unidos, foi criado com sangue. Com sangue. Muito sangue correu para que este país crescesse e fosse a grande nação de hoje. Muitas pessoas vão dizer, mas que coisa horrível isso, mas é a história do mundo. O mundo foi construído em cima de sangue. Todas as guerras mundiais, tudo aquilo que aconteceu, tudo o que acontece é criado à base dessa coisa chamada sangue. Revolução. E é isso que eu tenho medo na época atual do Brasil. Mas, fazendo uma homenagem aos Estados Unidos da América, a todos os cidadãos americanos, a tudo aquilo que os Estados Unidos representam em termos de democracia, eu saúdo os Estados Unidos da América do Norte. O bastião da democracia, o bastião da liberdade, como aquela grande estátua dada pelos franceses no porto de Nova York, do Rio Hudson ali, está ali com aquela tocha, mostrando ao mundo a liberdade aspirada por todos os americanos. Claro que eles que mandam, né? 10 dias depois eu estava nascendo. 4 de julho de 1976. Eu faço 14 de julho. 12. 12 e 14 de julho. Falando em aniversário, hoje é o aniversário da minha amiga pessoal, grande amiga, Kelly Quemelo. Quero cumprimentá-la e cumprimentar toda a família, porque eu sei que os pais dela que moram em Caxias assistem o nosso programa. E um especial cumprimento ao senhor Vili e à dona Carmen Breitenbach,
que estão comemorando hoje 50 anos de casado. E a Monique não tá? Bodas de prata, né? Não é ouro já? é 50? 50 é ouro. 50 é ouro. E nós vamos cantar parabéns para nossa cantora. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ela achou que ia se livrar do mico, não se livrou. Vai pagar o mico. Muito bem. 50 anos de casado? Com quem será? Com quem será que a Monique vai casar? A Ana que sabe. Eu acho que ela já tá. Ela já tá casada. Ela tá casa 10. Eu ia dizer, nós vamos arranjar uma bronca pra pobre da guria. Gustavo Ué, pode Vitorino, casar com a namorada. a tua manchete, por favor. A minha manchete trata das críticas que hoje pulularam é bom, né? Excelente. Pulularam na imprensa brasileira, oriunda de conceitos absolutamente chutômetros. O que é? Você pega um jornalista que não entende nada de economia, que resolve falar sobre economia e ele começa a exercitar chutometria. Isso é ruim. É ruim porque espalha ideias absolutamente desencontradas da realidade. Claro que, colunista da Folha, você para ganhar uma coluna na Folha tem que falar mal do Bolsonaro. Aí você ganha uma coluna na Folha, no site UOL, você ganha um blogzinho lá, coisa e tal. Mas tem gente que eu tinha como séria que está atacando o acordo do Mercosul com a comunidade europeia, dizendo que isso vai arrasar com a indústria, com o parque industrial brasileiro, que o Brasil vai virar um país ligado estritamente ao agronegócio, movido ao agronegócio. É uma informação absolutamente desencontrada, porque os números não dizem isso. Os números dizem que o Brasil hoje sim é movido pelo agronegócio. Não vai ser. Há muito tempo. O parque industrial brasileiro, se comparado proporcionalmente a países desenvolvidos, é ridículo, para dizer o mínimo. Ele tem uma participação muito pequena no PIB brasileiro, no montante de produção de riqueza do país. Nós temos muitas indústrias, sim, mas elas, em termos proporcionais, ainda são em número muito pequeno para que nós possamos nos dizer um país de primeiro mundo. E o que acontece nessa hora? Acontece nessa hora que gente tentando pregar uma moral de cueca para atacar o acordo que o governo conseguiu e que há 20 anos tentavam e não conseguiam, usa um argumento absolutamente falido, que é o de que a indústria brasileira seria arrasada. Não será arrasada a indústria brasileira. O acordo passa a valer daqui a 2 anos. As tarifas serão tarifas intermediárias e negociadas, que nos próximos 5 anos serão ainda estabelecidas com critérios técnicos. O Brasil precisa se modernizar. Chega de proteção. Nós só desenvolvemos a nossa indústria eletroeletrônica quando abrimos o mercado para produtos importados. Porque até então, as marcas nacionais produziam porcarias que eram vendidas a peso de ouro, calcadas exclusivamente na proteção. Hoje, vários segmentos têm esse tipo de privilégio. São protegidos de importados. Resultado, fabricamos e produzimos alguns produtos de baixa qualidade e vendidos a peso de ouro. A ideia é acabar com isso. Nós precisamos competitividade, mas precisamos primeiro competição. Então, o acordo do Mercosul com a União Europeia é bom, sim, é muito bom. Muito bem. Agora, um dos assuntos também, desde hoje de manhã cedo, enfim, foi o suicídio do empresário gaúcho numa cerimônia oficial com a presença de ministros, né, Ana? Isso mesmo, aconteceu no Sergipe, né, com a presença do governador e também do ministro de Minas e Energia aqui do país, durante o começo desse evento, justamente o simpósio de oportunidades no novo cenário da cadeia de gás natural de Sergipe. Durante as apresentações, o início do evento, um empresário, então, que ele é dono de uma fábrica de cerâmica que infelizmente teve a falência, ele se levantou e proferiu as seguintes palavras: Belivaldo, que é o governador do estado, você é um mentiroso, e acabou cometendo o suicídio, que chocou de fato os presentes. Vamos dar uma olhada, nós temos um vídeo aqui, por favor. Se matou.
velho. E eu? Nas imagens que nós vimos, é uma imagem do evento, né? Que fazia transmissão ao vivo. Cerimônia, inclusive, oficial, na hora da cerimônia de Exatamente. abertura, sei lá. E ele, então, teria se levantado, proferido as palavras, se dado um tiro que surpreendeu. A gente vê o desespero das pessoas, porque tu não espera, Não né? sabe o que é, né? Aliás, até o governador se manifestou, dizendo que lamenta o ocorrido e também o evento foi cancelado. Ele seria, então, aconteceria em 3 dias, ele foi cancelado em E por que ele decorrência do teria episódio. dito que esse outro era um mentiroso? Pelas promessas, né, que acabaram sendo de incentivo. Ele também estava num momento muito Preço difícil do gás, pessoalmente, parece. porque o preço do gás exatamente. acabou influenciando na produção da fábrica, né, diretamente, que era da cerâmica. A fábrica teve que pedir falência, entrou num processo de liquidação e ele acabou... Esse cidadão ele foi para o estado de Sergipe com a promessa de benefícios fiscais. Sim, como muitos vão. E de manutenção de preços de insumos, entre eles a eletricidade. E o governador teria faltado com a verdade e reajustou a eletricidade. Só que não é o governador que reajusta a eletricidade, né? Mas é que era ela é reajustada por Brasília. São índices que vêm da ANEEL, a ANEEL, o Ministério das Minas e Energia, enfim, não é o governador que determina. Mas só que a gente lembra que o ministro, né, de Minas e Energia do país estava lá, então talvez pela associação... Talvez o recado tenha sido para o governador e para o ministro. Né? Que é o desespero de uma pessoa que viu a sua empresa, foi tentar, quer dizer, ele foi proposital. Isso não resta a menor dúvida para chamar a atenção. E sem falar que a gente também coloca um dono de empresa também às vezes associa o dever que tem com seus funcionários, a gente coloca aqui, porque são pessoas que dependem daquele negócio. Se a gente lembrar no crash americano, né, que muitos empresários eles se dirigiam aos hotéis para não estar nas suas casas e se suicidavam pulando da janela. Então, até uma lei americana que impede, então, que os hotéis tenham janelas que abram. Então, as janelas são totalmente vedadas. Justamente o plano de incêndio foi todo repensado por isso. Agora, desse fato, surgiu um outro fato que, aliás, vem tomando as notícias e os twitters da semana, que é com relação ao que eu chamei de vereador-geral da República, o senhor Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro. Eu acho que pelo Rio de Janeiro ele não faz nada, porque se dá uma olhadinha no perfil dele no Twitter, ele só fala das questões do Brasil e do pai, etc, etc. Pois bem, Carlos Bolsonaro já está criando um ambiente de clima tenso entre os militares e o governo Bolsonaro. Como se não bastasse a oposição dentro do próprio núcleo, existe então mais isso. Ele já é chamado do sucessor de Olavo de Carvalho, ele tem uma relação estreita com Olavo de Carvalho e ele falou o seguinte durante essa semana. Em primeiro lugar, no seu primeiro Twitter, ele disse, no seu primeiro tweet, ele disse que o caso do militar com cocaína e tal era culpa do GSI, que a segurança do presidente precisava ser melhor e que ele não se sentia seguro e por isso que ele não usava segurança. E que ele se sentia sozinho em tudo isso. E para fechar, ele disse assim, podendo a partir de agora ser alvo mais fácil ainda, tanto pelos de fora, tanto por os outros. Então, assim, dando a entender que ele poderia ser traído dentro do próprio GSI. Bom, todos sabemos que General Heleno, que está à frente do GSI, é um dos grandes conselheiros do pai dele, do presidente Bolsonaro. Esteve junto, está junto. Ouve, né? Exatamente. Então, aí porque ele já tinha criticado Mourão, ele já tinha criticado outros militares, mas agora parece que chegou a hora do General Heleno. E com relação a essa notícia, hoje ele voltou a tuitar dizendo que a segurança do presidente precisa cuidar melhor da segurança, porque aconteceu esse caso desse suicídio. O GSI já disse que não é responsável pela segurança dos ministros e que, portanto, não tem nada a ver com isso. O que parece é que realmente ele quer criar cada vez mais um atrito. O presidente Bolsonaro disse que não vai falar sobre isso, o general Heleno também disse que não vai falar sobre isso, abordado novamente, ele disse, pergunta para ele, a questão é com ele, não é comigo, mas os dois deixaram o Marne bem claro que estão ainda em boa relação, o general Heleno e o presidente Bolsonaro. Depois que tu falares, eu quero mostrar o tweet. Eu só quero dizer o seguinte, no momento em que o presidente da República, Suprema Magistratura da Nação, permite que os filhos pratiquem atos como este, ele não está merecendo mais o apoio da população. Meu apoio, pelo menos, porque não é possível. Vem cá, meu filho, senta aqui. Tu não percebe o que tu está fazendo para o povo brasileiro, está fazendo para o meu governo? Tu tá pensando o quê, rapaz?
Então, cala a tua boca. Cala a tua boca. Ele tem que chamar o Bolsonaro, tem que chamar os filhos e enquadrá-los. Porque não é possível, todos os dias são fofoca. Aí houve o Olavo de Carvalho. Eu vou trazer para vocês o livro dos idiotas. Eu não tive tempo de trazer, mas vou trazer o livro dos idiotas. Vou ler alguns trechinhos para vocês rapidamente. Calma. Ah, Olavo de Carvalho, tudo bem? Como é que tá o charutinho na boca? Tá tudo bem? Tá tomando aguinha e tal? O que que isso... Então o camarada lá dos Estados Unidos, lá no sul dos Estados Unidos, dá conselhos para aquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil. Pelo amor de Deus, presidente Bolsonaro. Querido presidente Bolsonaro, por favor, enquadre os seus filhos antes que o senhor seja enquadrado. O próprio Carlos Bolsonaro... Assina embaixo. O próprio Carlos Bolsonaro, a gente tem esse tweet para mostrar para vocês. Olha aqui, replicando uma matéria do Estadão, Economia, empresário se suicida na frente do governador, foi a matéria da Ana. Ele diz o seguinte: mais uma falha de segurança, seria bom a segurança do presidente ficar mais atenta. E depois a gente tem um outro tweet respondendo ao general Paiva, que ficou irritadíssimo com tudo isso e resolveu falar. E aí ele disse o seguinte, ó: militares que não suportam armas, nunca lideraram nem guerra de travesseiro. Mas o país dos absurdos. Exatamente, o general Paiva diz o seguinte: pau mandado de Olavo, se o pai chama os estudantes vermelhinhos de idiotas úteis, e eu concordo, para mim, o filhinho dele é um idiota inútil, ou útil para os esquerdistas. E ainda pode repassar. Dona Magda, eu queria separar o mérito do que ele disse lá no início da oportunidade. No mérito, foi exatamente o que eu disse na bancada aqui. Visivelmente, até usei a expressão que iam cair cabeças, né? Porque é visível que a segurança está falhando. Não tem. Não. Isso a gente vai descobrir depois, ninguém de nós é especialista. Então, no mérito do que ele disse que a segurança está falhando, parece que isso também é uma unanimidade. Ponto. Agora, eu separei mérito da oportunidade. O que está faltando eles compreenderem é que eles hoje são filhos de um presidente. A opinião deles não é a que eu disse na bancada, o que ele disse, né? Mas olha a repercussão que ele provoca na estrutura política do país, no governo do próprio pai, com uma manifestação assim. Então o Mário disse de uma maneira, vou ser mais suave, mas realmente eu acho que isso é uma coisa que tu está precisando chamar e fazer, ter uma compreensão de que tudo que eles dizem tem uma potencialização de risco que às vezes desarticula todo um trabalho de governo. O Carlos Bolsonaro está precisando ficar de castigo. Eu não sei se papai tem que botar, tá proibido de fazer tweet durante um mês. Eu não sei se concordo que a segurança está falhando, se a gente pode dar esse veredito, até porque já aconteceram outras vezes de militares pegos com droga dentro de avião da própria presidência da República. Isso não foi uma primeira vez. Foi uma falha, mas foi uma falha que já se repete há muitos anos. Não se pode atribuir agora para o GSI essa falha. É que agora, por ser o Bolsonaro, o negócio tem outra dimensão. Aí é outra coisa. Aí, em segundo lugar, com relação a esse episódio do empresário que se matou na frente do ministro e tudo mais, quem é que vai desconfiar que um empresário, uma pessoa conhecida, Carla, respeitosamente, Carla, eu para entrar no fórum preciso passar um detector. Isso aí é um evento. Mas, Carla, mas as pessoas públicas que estão expostas, porque se eu para entrar num fórum, eu para entrar em qualquer lugar, eu tenho que passar. É inadmissível. Desculpe a minha. Agora adotei a veemência do Mani, mas é inadmissível que pessoas da importância daqueles que lá estão, pessoal. Entre qualquer um. Se eu quisesse entrar com um fuzil, eu entrava e metralhava todo mundo, cara. Não pode. Não pode. Não, isso é força de expressão, né, mas assim, isso deveria ser, porque tem todo um aparato protocolar de autoridades e tal, mas de precedência, que vão lá, levanta as cadeiras, levanta as almofadas para ver se não tem nada embaixo, se não tem microfone, se não tem uma bombinha. Vai o governador na Federação tem essa... Não desse jeito. Isso que eu digo, gente. Mas o governador vai na federação, ele vai sozinho. É o mau hábito que a gente precisa consertar. Exatamente, mas o hábito não é esse das pessoas serem revistadas ou detectores. Não precisa revistar. É só botar detectores de metais que tem até no supermercado. Mas isso aí não faz parte do cotidiano e não é uma falha de agora, é uma falha que então sempre existiu. Mas, cara, eu teria que ter até essa observação que se fez aqui. Não tinha atualidades Pampa há 5 anos,
para eu dizer isso, né? Eu estou dizendo agora, não sei se o presidente é o governo, que dá a ideia que só se faz o comentário agora. Não, estou fazendo porque o programa é agora, o presidente que aconteceu é agora, eu não posso comentar de 5 anos. Primeiro, o ministro da Justiça, não era o presidente da República. E segundo, eu estou perguntando, o governador, quando vai à sede da Federação, as pessoas, acontece essa revista, e isso é um fato atual, não é um fato de 5 anos atrás. A grande diferença é essa. A gente discutia anteriormente a questão do hábito do uso do cinto de segurança, da cadeirinha. Essas medidas de segurança que se adaptam porque tem que se repensar. Hoje a situação está tão complicada que as pessoas publicamente estão indo até um evento porque tu coloca, ele optou por tirar a própria vida, mas se ele tirasse a vida de alguém? Por falar em hábito, presta atenção. Para você que está subindo a serra, indo a Gramado e tem vontade de provar doces genuinamente europeus, a grande pedida é conhecer a confeitaria Zuckerhaus. Diferente de tudo que você já encontrou na cidade, a proposta da casa é oferecer os hits de alguns países europeus, como o pastel de nata português, o maçapão alemão, tem os cannoli italianos e tem a original torta Floresta Negra. Também o doce francês Paris-Brest e muitas outras gostosuras diferenciadas. A confeitaria está localizada no coração da cidade de Gramado, a apenas 1 quadra da Rua Coberta. Gramado tem muito mais que chocolate, portanto, venha saborear os clássicos do velho mundo, feitos com receitas originais buscadas pessoalmente pela confeiteira. Você não pode deixar de conhecer a confeitaria Zuckerhaus, Rua Teobaldo Fleck, número 30, a 1 quadra da Rua Coberta, em Gramado. WhatsApp 54-8432-6634, Vitorino. Deu fome, hein? Opa, deu? Deu fome. Nossa, Água na boca. Então, assim, é a 1 quadra, como eu falei em Rua Coberta, a 1 quadra da Rua Coberta. O seu Zucker? Tem o mesmo direito, Vitorino. Tem? Quer docinho também? E a canoli. É uma massinha enrolada com um recheio, assim, um creme extraordinário. Quem tem oportunidade, por favor, experimente um canoli, é muito bom. Muito bem. Olha aqui, ó, falando em oportunidade, eu quero ler uma informação para vocês, tá? Ela é um pouco antiga. Ela é de 15 de fevereiro de 1980 ou 81. Rádio Gaúcha, alegadamente para sair de um déficit de 62 milhões de cruzeiros, registrado ao final de seu último exercício, continua na sua linha de popularização. Seu próximo passo para tirar o primeiro lugar de Ibope da Caiçara é o relançamento de Marne Barcelos. Em tempos passados, mais moço, Marne deliciava com infames piadas e trocadilhos. As mocinhas que telefonavam para seus programas na Itaí, Farroupilha e Difusora. Recentemente foi dono das rádios Metrópole e Porto Alegre, que terminou devolvendo para a RBS. Vai concorrer com Saião Lobato pela audiência infanto-juvenil das classes C e D. Folha da Tarde, 15 de fevereiro de 1980. Olha essa. Que linda esse, Marne! 39 anos atrás. Mas não é, mas foi uma matéria que não foi para me elogiar, foi para me queimar. Mas nota, falem bem, a gente só queima e a gente só é matéria no veículo outro se é para queimar a gente. Marne, é porque a gente é bom. Nós estamos aqui para isso. Mas eu fico feliz com o meu amigo Paulo Sérgio Pinto. Ele que me entregou. Claro, o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio é um infiltrado, né? Totalmente. É infiltrado. Ele e o Chicão. Esse menino... Esse menino seria Joe? Seria Joe? Seria Joe. Estava aguardando aqui, estava aguardando, Ana. Estava aguardando, porque eu enchi o nosso telespectador de notícias da comissão, da Comissão Especial da Previdência, que não pode mais nem me ouvir falar, os coitados. Mas agora finalmente foi votado e foi aprovada a votação 36-13. Vocês lembram que eu contei ontem que a sessão era ontem e aí o presidente tinha desaparecido, tinha lá 40, tinha quórum para votar, porque ainda estavam sendo decididas coisas importantes realmente.
Então saiu dali, embora tenham ainda 17 destaques para ser votados, indicados pela bancada, e 99 destaques isolados, os 99 isolados serão rejeitados numa tacada, mas os 17 destaques pedidos são destaques pedidos por bancadas, e aí eles são obrigados a se manifestar. Então, nós ainda teremos uma mudança, poderemos ter uma mudança sobre isso, mas isso deve avançar. Eu selecionei algumas questões básicas para nós entendermos o que vai mudar no nosso dia a dia, tá? Haverá uma regra de transição. Então, isso que for aprovado agora precisa passar pela Câmara em 2 sessões, fazer mais de 308 votos, para ser preciso, em 513, em 2 votações, depois vai para o Senado. Esta matéria, ela tem uma regra de transição. O que é a regra de transição? Para nós que já estamos trabalhando e ainda não nos aposentamos, terá uma regra. Para aqueles que ainda não começaram a trabalhar, é que estarão dentro da regra. Então se criou uma regra de transição. Eu peguei alguns itens importantes assim, para que se possa entender em termos de explicação. Da regra. O que ficou fora? A capitalização. Esse é aquele modelo que a gente discutiu que tinha em outros países, que não deu certo. Era uma insistência do Paulo Guedes, que queria muito, considerava isso muito importante, mas ele teve que ceder para que acabasse saindo o acordo. Efetivamente, estados e municípios ficaram fora, não tiveram essa oportunidade, embora possam vir ainda por destaque. A desconstitucionalização, essa talvez foi a pior perda, dona Magda, e é uma questão técnica que eu fui aprender e aprendi e me convenci que a desconstitucionalização teria sido uma coisa importante. Porque o que se diz? Esta matéria é que só pode ser aprovada exatamente com esse quórum que a gente está dizendo, com 308 em 513. Mas como o ser humano está evoluindo muito rápido, hoje a expectativa de vida é daqui 3, 4 anos já precisaremos novamente, esta matéria poderia ser por lei ordinária, né? Se conseguisse passar esta matéria, como ela não passou, precisará então ter todo esse movimento, que nos indica que daqui 3, 4 anos teremos que voltar a essa questão, porque, como eu digo, a medicina está evoluindo muito e a idade média do ser humano hoje também está evoluindo muito. A última questão que tiveram que tirar fora era o benefício da prestação continuada. Esse é aquele salário mínimo que se paga a partir de 65 anos, se queria tirar da metade a partir de 60 e depois só a partir de 70, também deu uma confusão, deu um rolo, então deixaram fora essas matérias. Essas são as principais. Idade mínima, então, para nós ficarmos com ela na cabeça. Para quem ainda não entrou no sistema, tá? Será 65 e 62. A regra para os professores, 60 e 57. A última questão ainda que ficou importante, terminou por tempo de serviço. Todos terão que atingir uma idade mínima para então obedecer às regras de proporcionalidade. Terminou. Se tu começou a trabalhar com 8 anos, o problema é teu. Enquanto tu não chegares naquela idade, tu poderás chegar com 40, 45 anos de contribuição, mas tu só se aposentará com aquela idade mínima. Aqui no WhatsApp, várias manifestações. Boa noite, Carla e companhia. O que realmente me decepciona a respeito da seleção brasileira é o desconhecimento dos jogadores a respeito da letra do hino nacional na hora de cantá-lo. Sou de opinião que, para participar desta elite, o mínimo exigido seria conhecê-lo. Isso é uma vergonha. Abraço a todos e bom programa. Ricardo e família. Agradece ao Marne pela dica de filme que ele me deu hoje no centro. Encomendei Um Tiro no Escuro. Chega na terça-feira. É o Marcelo de Guaíba que te manda um abraço. Esses guris do Bolsonaro ainda vão deixar o pai deles em maus lençóis, diz o Luiz Moreira de Pelotas, Rio Grande do Sul. Também manifestação do Júlio Barbosa de Campo Bom. Está mais que na hora dos generais colocarem um limite no filho do presidente ou descer do governo para não serem esculachados por este mimado que a cada dia que passa, se passa ainda mais. E, por fim, o Roberto Soster. Boa noite, Carla. Por isso que gosto de ti, canceriana como eu. Eu faço o dia 17 de julho. Eu adoro o signo de câncer. Carla, eu queria só, dona Magda, só Vênia, para fazer só um comentário sobre os jogadores de futebol. Eu me lembro dos jogadores que a seleção brasileira era a nata de quem jogava no Brasil.
Hoje nós temos como exceção, saudando que o Everton ainda está no Brasil, mas já está indo embora também. Esses jogadores, tu ouve eles dando entrevistas com sotaque, com sotaque, né? Eles estão indo embora. Esse jogador que o Flamengo vendeu pro River Plate, vendeu pro Real Madrid, vendeu com 17 anos. Quer dizer, esse menino era um adolescente, ele vai fazer a vida cultural dele fora do país. Realmente, eles não criam os laços que nós criamos de estar passando uma vida aqui, mas eu misturar a minha nação com estes jogadores é que eu não faço. Eles representam o Brasil, é uma condição, e eu vou torcer para o meu país. E a gente até reclama que esse é um problema do Messi, né? Porque ele cresceu durante toda a sua vida na Europa, ele tinha um problema de saúde. Mas aí já foi com 8 anos. Agora, quando se vai até os 17, 18, eu com 17 anos sabia o hino nacional decore salteado. Mas hoje a gente tinha uma obrigação de saber o hino nacional. Tem clubes aqui, o Rio Grande do Sul, o Internacional vendeu o último com 10, o Grêmio com 9 anos. Mas eu acho que, principalmente jogador, já que vocês estão falando de seleção, tem que aprender a cantar o hino. Eu também acho. O técnico, entre as coisas que tem que fazer, e o clube, os dirigentes, tem sim que ensinar para eles. Vocês têm que aprender a cantar o hino nacional. Porque tem que vestir a camiseta, né? Pelo amor de Deus. Sabe? Pode ensinar. O cara não sabe, a gente ensina. Agora, realmente, para o mundo inteiro a imagem. E o sujeito faz assim, não sabe coisa alguma. Não dá. Agora, o Brasil, nós brasileiros... Eu interrompi todo mundo. A Ana, coitada. Nós brasileiros, nós temos um grande problema. Nós não prestigiamos os grandes heróis da nação. Né? É verdade. Você vê que nos Estados Unidos, o Vitorino deve ter estado lá, como eu estive, no Monte Rushmore, em Dakota do Sul, as efígies dos 4 grandes presidentes americanos. Primeiro o George Washington, depois Thomas Jefferson, que é um dos pais da nação americana, em terceiro Abraham Lincoln, finalmente Theodore Roosevelt. São os 4 grandes presidentes considerados pelos americanos que foram colocadas essas imagens, essas efígies foram esculpidas naquela montanha, Então, lá nos Estados Unidos, essas grandes personalidades são cultivadas e amadas e respeitadas. Aqui, quem é que é respeitado? Qual é a grande figura? Tiradentes, eles usam a figura do Tiradentes e tal, e o resto do ano não tem absolutamente mais nada. Então tem que haver respeito pelos heróis da nação. Mas todo mundo é ser humano, todo mundo erra. Quando você quer encontrar defeitos numa pessoa, você não vai encontrar um, você vai encontrar muitos defeitos. E eu sempre digo, a perfeição é a imperfeição, porque enquanto você for imperfeito, você vai procurar a perfeição. E até hoje a gente fala, né, que o 4 de July, para quem acompanha as redes sociais, os americanos, assim, é um evento muito, muito festejado, até os jovens, principalmente, são dos que mais apoiam, mas de fato, porque tem aquela ideia da revolução, da valorização, de cultuar o seu passado. A gente fala que aqui, muitos jovens, aqui a gente nem teve guerra, né, a gente nem teve uma batalha sangrenta, foi o nosso hino até cultua as margens, quase, mas tá a independência, vamos lá. Deixa esplêndido. Olha aqui, vamos ler rapidamente alguns telespectadores. Com respeito às postagens, como podem criticar as postagens do Carlos Bolsonaro? Se aí tem alguém que sempre emite mensagens opostas à verdade dos fatos. Então, a coerência tem de ser recíproca. Minha visão e opinião democrática. Edmundo de Bento Gonçalves. Ele se refere à tua pessoa. A mim? À tua pessoa. Ele botou entre parênteses Ana. Magda, impressionante a capacidade do Ruschel de distorcer os fatos. Ainda bate boca com a Carla. Mas isso já é sabido. Esquerdopata não lembra nada além dos 6 meses que passou. Carlinha, desculpa então, Carlinha, se eu bati boca contigo. Não é bateção de boca. O protagonismo... Mas como cada um vê o que quer, né? Tem pra todo mundo aqui, tem pra todo mundo. Boa noite, prezada bancada. A atuação do filho do presidente Bolsonaro e de outras pessoas que vem trazendo certo incômodo ao governo atual deve-se ao fato que muitos indivíduos querem o protagonismo do governo, isto é, querem visibilidade, seja para a projeção política ou para mandar efetivamente. Então, como bem argumentou o Marne, o presidente Bolsonaro precisa dar um chá de timanca com bolachinhas e para-te quieto em muitos de seus apoiadores e pessoas próximas. Aí aqui tem uma coisa que é pra Carla também, que é forte, não é bem assim. Tem coisas pra tudo pra todo mundo. Para aí, eu tô tentando me lembrar onde é que tá. Estão elogiando o Vitorino hoje de novo. Não, nada, nem estão falando. Eu tô falando um pouco, então eles não tem nem por que me xingar. Se xingar é rancor. Aí eu vou, parou, mas aqui agora há pouco... Teve umas coisas aqui que eu perdi. Eu tinha que abrir olha aqui, a boca.
Não, como é que é? Querida, que sou eu, vamos ver se tem mais bronca. Querida Liga da Justiça dos Pampas, muito se fala de políticos e suas causas e feitos. Muitos de vocês criticam políticos cara de pau e seus atos fake em prol do cidadão e de sua cidade. Como morador de São Leopoldo, vejo todo ano atos fakes por aqui. Nossas ruas são sempre esburacadas, no mais perfeito estilo, superfície lunar. Só são arrumadas pelo mês de julho, para enganar os trouxas no período de São Leopoldo Fest. Quando digo arrumadas, quero dizer, largam um asfalto sobre o buraco de qualquer jeito e rezam para não chover e perder tudo. O cidadão passa um ano com as ruas feias, sem faixas pintadas e somente para São Léo Fest fazer um circo para agradar quem vem para cá. Método de administrar nossa cidade? Romano, pão e circo para o povo. Abraços com carinho, James Ludwig, filho de São Leopoldo. Roberta, a tua manchete. Magda, eu gostaria apenas de colocar algumas coisas que foi tratada aqui também na nossa bancada. É tocante essa morte desse empresário, porque com ele morre muitas famílias. Para um empresário chegar ao ponto de se suicidar, ele está dizendo que ele tentou muito. E sobre os heróis, eu gostaria de deixar aqui uma posição que eu acho que também é de todos nós. Eu acho que heróis somos todos nós, povo brasileiro, que pagamos impostos, trabalhamos para pagar impostos até quase a metade do ano, para ver o quê? Aí vem a minha manchete, que o Brasil é o país que menos retorna impostos a nós, população brasileira. Um estudo confirmou essa sensação que todos nós brasileiros temos, que o dinheiro arrecadado não é bem aplicado pelo poder público. Ontem e todos os dias nós estamos aqui tratando disso, da má gestão do dinheiro público. Para os senhores terem uma ideia, pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário mostrou que o Brasil ficou em último lugar no índice chamado IRBS, que é o Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. E não é só isso, ele está em último lugar há 8 anos consecutivos. E um detalhe, a arrecadação de impostos pelo governo federal vem crescendo nos últimos anos. Mesmo assim, seguimos no mesmo patamar. Então, o Brasil está numa colocação atrás, por exemplo, de países como o Uruguai, que de 30 países estudados, eles pegaram os países com maior carga tributária no mundo. Existem 30 países com muita carga tributária, das quais o Brasil está presente e das quais o Uruguai está em 18º lugar, a Argentina em 19º lugar. O país, então, o nosso Brasil é o país que menos transforma os nossos tributos em benefícios, né? E isso significa, isso acontece, então, como eu disse, uma coisa importante também que chama muita atenção, a Irlanda, tá? Foi o mais bem colocado no mundo por esse ranking há 2 anos consecutivos. E tem uma carga tributária de 22%. Nós aqui no nosso país temos uma carga tributária de 34%. Em segundo lugar ficou a Austrália, que tem uma carga tributária de 27%, e em terceiro ficou a Suíça, com carga tributária de 28%. É uma vergonha, por isso que nós, população brasileira, somos todos os dias realmente heróis. Heróis, 13 milhões de desempregados sobrevivendo de si mesmo, porque quando a gente fala aqui em economia, qual é a preocupação? É isso, é que quando a gente não tem uma organização financeira, quando a gente não tem um mínimo de recurso, infelizmente, isso abala, sim, emocionalmente. Tá aí quantas pessoas se tirando a vida, quantas famílias estão ali vivendo situações lastimáveis, emocionais, causadas por quê? Por esse desequilíbrio que começa onde? Nessa roubalheira, infelizmente. Carla, eu acabei de achar aqui, ó. É sobre o suicídio. A Priscila, poeta Darley de Pelotas, escreveu: eu venho, por este meio, refutar a ideia da Carla de que quem poderia esperar isso de um empresário? Ou, para ela, equivocado o pensamento da Carla, denota a propensão que nós, como nação, temos de propagar preconceitos. Pois, para mim, ao menos, fica claro que as pessoas não foram revistadas. Muito provavelmente por sua posição social, empresários. Que fique claro, é inadmissível que em um evento público alguém entre portando uma arma e tenha a capacidade de ceifar uma vida. Concordo que seja inadmissível. A única colocação que eu fiz foi que não é corriqueiro e que, como colocaram os meus colegas de bancada, isso deve mudar. Com relação a este empresário, como a Ana disse, ele era amigo pessoal do governador. Por isso eu me referi, quem diria que o empresário levaria uma arma e pudesse tirar a sua própria vida por ter uma relação
tão próxima do governador desse E ainda dizer o que ele disse do governador, né? Exatamente, exatamente, porque conhecia muito bem o governador. Exatamente. Mas se tu for na Câmara, no Senado, lá tudo tem detector, ninguém entra armado lá. Ninguém entra pra fazer visita pra aquela turma armada lá. Mas na Assembleia Legislativa também. Pois é o que eu tô dizendo, né? Onde tu tá no atrito, onde não, tu na tá Assembleia exposto. agora até tu tem. Agora, isso que eu digo, tem detector. Então, nesses salões, tudo de evento que participam, governadores e tudo mais, vão ter que se adaptar e vão ter que ter detector. Eu acho que tem que ter. Pra segurança de todos, né? Porque assim como ele se matou, ele podia ter um outro que tiroteasse e matasse meia dúzia. Ainda mais com essa questão do armamento, de liberar e tudo mais, com mais gente podendo ter acesso e tudo mais às armas. Ana? Não, em 2014, eu me recordo até, nós estreamos porque pediram para chegar com antecedência um evento universitário, porque teve, sim, todo mundo passou por uma revista com segurança e tudo mais, a gente estreou bastante, porque a gente não é acostumado, mas eu digo, foi... Claro, uma incomodação inicialmente, mas para garantir a segurança de todo mundo, porque era um mega evento, ia reunir mais de 500 pessoas e as 500 pessoas, acredito, passaram pelo mesmo processo. Mas eu acho que esses eventos, eles acabam se tornando um balizador de mudança de cultura, assim, como disse a Carla, porque se tu começa a ver como está exposto. Ora, se eu tenho o poder de modificar uma alíquota, por exemplo, de um produto que pode levar à falência a tua empresa, mesmo que aquele ato tenha sido correto dentro de uma macroeconomia, eu posso criar uma relação pessoal com aquela pessoa de ódio, de coisa. E quem está exposto a esse tipo de coisa, especialmente nesses eventos onde tu fica mais exasperado, que a gente discute, um diz uma palavra ou outra, né? Eu acho que vai mudar, sim, vai mudar essas coisas e vamos começar a ter, até combinando com a lei que tá se adaptando aí, de mais armamentos, né? Um detector de mentiras será obrigatório. De metais. Né? De metais. O de mentira. O de mentira eu tô fora. De mentira todo mundo ia ser reprovado. Sessão na Câmara. Todo mundo ia seria ótimo. O Dudu Alvarez, agora me lembrei bem, a família dele é de Aracaju, né? E todos eles são sergipanos. E a prima dele, a Thaís Bezerra, uma jornalista muito conhecida, ligou, informou, enfim. O Dudu, inclusive, conhecia esse empresário. Ele disse que ele estava, Vitorino, há 30 anos em Sergipe com a empresa. Então, tu imagina o que a carga que estava, 30 anos ele estava lá. Não, e assim, né, Magda, muitas empresas estão enfrentando o dia a dia. Isso a gente pouco fala, porque muitas vezes a gente sabe que o empresário tem que estar preparado para situações como essa, né? O líder de qualquer situação tem que estar preparado para liderar. Faz parte da liderança lidar com situações dificílimas como essa de ter que demitir. Quando um empresário toma a decisão de demitir, é porque ele realmente esgotou todas as possibilidades. E todo mundo sabe que atrás de um salário, no mínimo, tem uma segunda pessoa. Imagina, uma empresa que só lá já estava há 30 anos. Mas eu quero agora, gente, dar uma dica para todos vocês. Principalmente para você que precisa decorar a sua casa ou presentear alguém muito especial. Conheça a Saaf Decoração e Presentes em Canoas. Nesta sexta e sábado, loja aberta com muitas novidades para você. Dá uma conferida. A Saaf fica em Canoas, ao lado do viaduto da Boqueirão, sentido Porto Alegre. Na Saaf você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos para a sua casa. Tem também um setor inteiro de quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45. Vale a pena conferir. Chegou também a nova linha de cerâmicas peroladas. Variedade em peças de cerâmicas, das mais simples a mais sofisticadas, a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A loja da Saaf está localizada aqui perto em Canoas, bem ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Não deixe de conferir. Saaf, Decoração e Presentes. Que bela dica, né? Não deixe de conhecer, então, a Saaf, Decoração e Presentes, Chicão Tofani. O assunto na Europa hoje, dona Magda, foi Rafael Nadal. Rafael Nadal é considerado um dos homens mais bonitos do mundo, segundo a revista People, e o tenista mais boa pinta que tem. Mas é que ele está jogando em Wimbledon com um relógio de 2,5 milhões de dólares. Sabe que é um relógio de 2,5 milhões de dólares? É um relógio de 10 milhões de reais e é um relógio nem de ouro. É um relógio que nem existe. No Brasil, acho que ninguém tem. Talvez o Faustão, que é o maior colecionador de relógio que tem aqui, é o Frank Miller. É um relógio assim, estilo esqueleto, que você vê a marca, mas não entendi
tão caro um relógio. Pois é, logo tu que tem admiração por esse objeto. Gustavo Vitorino. Quero mandar um abraço para a pequena Aline, que está completando mais um ano de vida hoje. Feliz aniversário, Aline. Aline, que é filha da dona Silvia e neta da dona Lúcia Segafredo. Então, um grande abraço, feliz aniversário, que bom que você está na audiência. E a vovó Eni, lá de Canoas, mandou uma mensagem direto para Magda, dizendo que esteve sábado em Gramado e esteve lá na confeitaria Zuckerhaus. No sábado. Ela disse, é maravilhosa mesmo. Grande abraço, vovó Eni, lá de Canoas, assistindo a gente. Tenho 10 segundos? Deixa eu estou na frente, eu vou usar os 10 segundos rapidinho aqui. Dona Micheline Toso e a sua advogada Marinês Ellerta, doutora, brilhantes e queridos advogados. Lilian Sade, que ficou vovó do Enzo, meus parabéns à Letícia e o Felipe, que são os papais. E por último, deixa eu puxar o saco do treinador do Master do Grêmio, que senão ele não me escala, do Luiz. Um abraço, meu querido, continua jogando muito, fica tranquilo. Mário Barcelos, teus 10 segundos concedidos. O Supremo Tribunal Federal está contratando 31 jornalistas. Portanto, se você que está nos vendo aí é jornalista, pode ser que você consiga trabalhar no STF. É uma boa dica, né? É uma boa dica. 31 jornalistas, hein? Para que você quer jornalista? Boa pergunta. Para dar notícia boa? Uau! Tá bom, vamos lá, Carla. Aqui no WhatsApp, boa noite, meu nome é Ana Júlia, sou de São Paulo e agora descobri o programa e estou apaixonada por cada um de vocês. Fico extremamente feliz por assistir profissionais tão competentes como vocês. Chicão, senti sua falta ontem. Ruschel, você é lindo. Eu vou dar uma notícia para vocês muito importante para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? É a MySons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar no celular e, principalmente, paciente que não se adapta com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito séria. Ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Liga para o número 51-3061-7373 e agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra lá, na MySons Clínica da Audição. Provavelmente eu gostaria de não agradecer, desculpe, dona Maria, a dona Ana Júlia. Muito obrigado pelo carinho. Quem é a dona Ana Júlia? carinhosa contigo, ele é assim mesmo, gente. Ele depois é meio que ele tosco. viu a foto. Ele é meio tosco. O Emilson... Mas o que isso, seu Manibas? Nossa, bonita. Ele Olha aqui, ó. Desesperado pra casar. Por nós... Ela mora em São Paulo, tá? Não, qual é o problema? Ele é rico, o amor não tem fronteiras, dona Maria. Eu também acho. O amor não tem fronteira. Mas também, se ela mora em São Paulo, ela deve ser mais abonada, ela pode vir também, que ajuda, porque ele é muito carente em todos os sentidos. É verdade. É verdade. Aí é verdade. Aí é verdade. Inclusive de moeda. Olha, derruba. inclusive de moeda e outras coisas más. Está desapercebido. Totalmente. Olha aqui, ó, por nós termos a Guerra dos Farrapos, que temos tanto orgulho de cantar o nosso estado. Belo comparativo, senhorita Ana. Vocês são show. Fui xingado pela minha prima lá de Lajeado, exatamente por causa disso. Mas o que eu quis dizer, pessoal, que o futebol é uma coisa profissional, não é um jogo de atletismo, não é o ideal, o mundo ideal, a gente brinca muito aqui entre o mundo ideal, que é o que eu disse, que esses meninos ganham 13, 14 milhões por mês, eles estão com a cabeça virada para outra coisa, não tem. O certo seria, antes que se ache que eu acho que não, o certo seria, mas não é, a vida não é assim, lamentavelmente. Chicão Tofani é o Mick Jagger dos Pampas. Pé frio que dói. Só pra te acordar, querido. Não é pra ficar bravo, nem triste. Pronto, já passou. Parece que eu sou um cara bomba, né? Eu acho que eu vou falar Chicão, qualquer eu coisa. posso te dizer uma coisa, Chicão? É que assim, como tu é o cara de destaque do programa, tu sempre diz que esse programa... É o melhor. Se tu não estiver sentado aqui, o programa não existe. O programa continua. Não, mas tu diz pra nós. Não, eu sou personagem. Então... Personagem, mas o programa continua. Mas é justamente por tu ser um personagem muito especial, é que eu não quero te magoar, entendeu? E tenho muito medo que tu fique bravo, porque tu é muito grande. Bravo. Aliás, dona Magda... Pois não, dona Ana. Ele não pode ser personagem, um cara normal. Foste abordada, dona Ana? Fui abordada. Foi abordada, dona Ana? Por um querido amigo meu, o Falcon. Ele falou assim, Ana,
Eu não vou pedir um abraço teu, eu vou pedir que o Chicão Tofani me mande um abraço, porque eu sou fã de carteirinha dele, o Falcon. Não é CPF, é uma pessoa top. Dele, CPF. Falcon. Falcon. É Falcon o nome dele? Então, abraço pra Falcon, ele. aqui vai um frame pra ti. Que moral, hein? Desde a mais tenra idade, diz o Edmundo Pastore, temos que aprender na escola o hino nacional, mas ele aproveita a chance. Os esquerdistas não aceitaram, recente. A bandeira é a vermelha pelos comunas, ela é a maior símbolo dos símbolos da pátria. Não são só os jogadores que não sabem. Que tal fazer uma pesquisa nas universidades? Bingo, o senhor tem toda a razão, eles não sabem cantar o hino. Tivéssemos tempo, eu cantaria todo o hino nacional pra ti, o hino da independência, o hino do marinheiro. Eu sei todos os hinos, Qual é o hino do marinheiro, vem? Como a aurora esse? precursora. E o da banda? Não, esse é o da independência. Espera aí. Desculpa. Eu ia falar, né? Não sabe. Quem noites de lua vai navegando. Sei todos, dona Magda, sei todos, dona Mas, Magda. Magda, eu falo assim só a respeito da questão do hino nacional. Eu morei muito tempo na fronteira e lá foi usado como exercício de português e musicalidade descobrir o sujeito das frases, porque é bem complexo, assim, um exercício de português extraordinário, você que tem filhos, mas lá a gente tinha uma vez por semana... Duque Estrada. Nós tínhamos uma vez por semana aula de musicalidade com hinos, inclusive o hino do Uruguai, o hino da Argentina. A gente estudava de maneira assim a contextualizar até aulas de história. Ana, a propósito de contextualização e hinos, nós não falamos sobre a campanha do Internacional, né? É verdade, né? Vamos falar então aqui, porque é importantíssimo a gente ressaltar que hoje Porto Alegre tem a capacidade de abrigar 350 pessoas que não têm onde morar, né? Moradores de rua, e o Internacional e a Prefeitura, com uma ideia que surgiu lá na Argentina do River Plate, que está abrigando nas noites mais frias no seu ginásio os moradores de rua. O Internacional adotou também, se colocou à disposição para disponibilizar o Gigantinho, uma das maiores estruturas esportivas aqui da capital, para receber 300 moradores de rua. A ação vai acontecer de sexta para sábado, onde já pela meteorologia vai ter a noite mais fria do ano e essas pessoas precisam desse acolhimento. E a torcida também pegou junto essa causa, que é mais bacana ainda, as organizadas do Internacional, sabendo das dificuldades dessa classe, dessas pessoas, eles se juntaram para fazer um sopão e um café da manhã para os moradores de rua que vão receber do Inter e da Prefeitura colchonetes e mantas. E o cadastro começa das 19 até as 21 horas no complexo do Gigantinho. Então, quem puder doar alimentos e também agasalhos, se direcione ao portão 1, nesse horário que estarão também recolhendo alimentos e também doações para essas pessoas que precisam tanto. O Internacional foi catalisador disso, porque a Prefeitura de Porto Alegre aderiu, o Grêmio Porto-Alegrense aderiu, a OAB aderiu. Mas o primeiro foi o Inter, Foi né? o Inter que deu a largada. Que Temos que cumprimentar lá o presidente Marcelo Medeiros. Foi espetacular. E falando em presidente, parabéns, presidente, o presidente Bolsonaro escolheu o advogado Carlos Veloso Filho para a vaga de ministro substituto do TSE. Ele é filho do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, e foi escolhido dentro de uma lista tríplice. O advogado ocupará a vaga deixada por Sérgio Banhos, efetivado no tribunal. Sabe quem fez essa matéria? Roniara Castilhos. Querida, minha afilhada de televisão, trabalhou comigo muitos anos na TV Assembleia e há muitos anos ela está em Brasília, na Globo, trabalhando, assim como o seu querido marido, que também é cria minha aqui de Porto Alegre. Ô, dona Magda, hein? Câmera 2. Aqui no WhatsApp, carente de moedas, quebro o cofrinho das moedas pelo Ruschel. Ai, que maravilha. Amor e uma cabana. Topas? Olha que olha a carinha, olha a carinha. Ai, ficou vermelho. Tô que nem adolescente no dia do pagamento. Tô. Fala, Chicão. Dona Magda, sabe, falando sobre o hino que o Ruschel está falando, Pois não. se existisse um hino da Terra, se a Terra tivesse uma constelação universal, o hino que representaria a Terra, que é o considerado o hino mais bonito, é a Marselhesa. Acho que é uma unanimidade isso, né, Chicana? É uma unanimidade. Já arrepia vendo o hino. Esse que a gente errou a letra era o da Independência, dona Magda? Como a aurora precursora. É o da Independência. Eu acho o hino mais bonito. Foi o 20 de setembro. Esse é o hino do Gaúcho. Setembro, Foi o o precursor da liberdade. Esse é o nosso. É o Rio Grande. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. De
a toda a terra sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E vai descendo, vai descendo. E a maior coincidência... Os jogadores não cantam, mas nós cantamos, dona Márcia. Nós O mais bonito cantamos. do mundo é os dois. É o do River Plate, que é considerado um dos hinos mais bonitos do mundo. E do Inter? Não, e o do Flamengo. Flamengo Estão me cobrando aqui. Para a família está me cobrando que eu falei na Roniara Castilhos e não falei no Rodrigo Orengo, que é o meu afiliado do tempo do Câmera 2. Que o Clóvis e eu conseguimos que ele foi para uma emissora nacional, está em Brasília já há muitos anos. Acho que nós vamos começar a nos perfilar para cantar o hino todos os dias. Eu adoro Já que cantar nós hino, cobramos os jogadores. Já que nós estamos falamos aí do hino rio-grandense, minha homenagem é de Giuseppe Garibaldi, herói dos dois mundos, que estaria de aniversário hoje. Hoje, era de câncer, o signo de vocês, signo de câncer. Giuseppe Garibaldi, herói dos dois mundos, esse homem extraordinário que veio da Itália como mercenário. Depois daqui foi para Montevidéu com a sua mulher, Anita Garibaldi, todo mundo sabe. E depois ela vai com ele para a Itália, morre na Itália e lá ele se transforma no unificador, um dos membros mais importantes, porque ele é um herói na Itália. É um herói na Itália. Em muitos lugares lá tem as estátuas do senhor Giuseppe Garibaldi. E a Helena, a Helena Reginato só contribui aqui no Instagram dizendo que o Grêmio doou 300 colchões para abrigar os moradores de rua amanhã no Internacional. Que lindo também. Gostaria, né, aproveitando aqui a oportunidade, então, Magda, Beatriz, pois não, Ana, de falar, porque a gente sabe que o inverno não é desculpa para as mulheres não passarem, darem aquela depilada, porque a gente sabe que isso é higiênico, isso deixa a gente mais bonita, mais confiante para uma reunião, e vai que o crushzinho liga de última hora. Crushzinho? Que é isso, dona Ana? Crushzinho. Então passa na Pelo 100, fica assim, ó, garantida, linda e maravilhosa para você ser realmente a mulher que você é, garota. Tem crush nessa linha aí, tem crush nessa linha. De vez em quando tem, mas eu tenho que passar na Pelo 100, então tá sempre ali, ó, em dia. Tem que estar em dia, você nunca sabe quando a sorte vai sorrir para você. E se de repente alguém lhe oferecer flores, não é impulso. Na minha época, crush era refrigerante. Também. E argentino. E era bom. Concordo com a Aninha. Esse negócio de bater G2 sexta-feira é coisa de pobre. Olha aqui o doutor Vivi. A Adriana Brandão lhe manda... Doutor Vivi, ela disse. Tá vendo? Doutor Vivi não vai lembrar da doce senhora telespectadora que deu o blusão e o deixou mais fofo? Pelo menos não era de cor amarela. KKK, beijos a todos, queridos amigos. Não, esse responde para Adriana. Dona Adriana, esse blusão aqui foi feito pela Dona Cléo, lá de Santa Maria, que me fez esse blusão aqui. Fez uma bolsa para ti, não foi? Delicioso. Que quero transmitir aqui o meu agradecimento a ela mais uma vez. Muito obrigado, foi maravilhoso. E ela fez um segundo azul marinho que deve aparecer possivelmente amanhã. Mas dessa vez ela vai acertar a gola e vai acertar a manga! Não, ela acertou, tá tudo certinho aqui. Eu também quero, agora Não, mas eu quero pra mim também, dona Cléo de Santa Maria. Dona Cléo, e aí, Gustavo Torino? Não, eu queria só mandar um recado, porque hoje tive com o Jefferson Fristenau lá na que legal! Motos. Jefferson mandou um abraço para você, Magda, disse que você tem que aparecer, conhecer a loja e principalmente a promoção que está de volta, que é o Cerato, né? O Cerato, 5 mil de bônus. Eu vi, você sabe quem quer comprar um carro? E a tabela FIP pelo teu carro, não é? 75 mil. Imagina você pagar 75 mil num carro como o Cerato, 0 quilômetro. Negócio espetacular. Jefferson, valeu. Garantia de quantos anos? Quantos anos de garantia? 5 anos. Que espetáculo. Marne Barcelos, falando em 5 anos, 6 anos, aniversariantes. Posso falar nos aniversariantes, sim. O primeiro aniversariante, eu já falei que foi o Giuseppe Garibaldi, e o segundo, Calvin Coolidge, que foi presidente dos Estados Unidos da América, já que ontem foi o dia da pátria americana, 4 de julho, famoso 4 de julho. Gloria Stewart, atriz americana que estaria de aniversário no dia de hoje. Eva Mary Saint é uma atriz americana que fez filmes maravilhosos, inclusive com o Marlon Brando. E esse aí pro Chicão Tofani. Chicão, aniversário hoje de Alfredo Di Stefano, que faleceu em 2014. Alfredo Di Stefano foi para mim, depois de Pelé, talvez até melhor que Maradona. E era um argentino que se naturalizou espanhol e jogou contra o Brasil na Copa do Chile. Disse que chegaria em Madrid se a Espanha perdesse para o Brasil. E a Espanha perdeu o Brasil e não cumpriu a promessa.
Embora ele não cumpriu. Completando hoje 92 anos de idade, uma das mais famosas atrizes da Itália. Fez muitos filmes americanos, Trapézio, por exemplo, Gina Lollobrigida. Gina Lolo. Maravilha. Lolo. Foi interditada pela família, né? Ela arrumou um namorado, o namorado era uns 30 anos mais novo, ele disse que queria tomar o dinheiro dela e a família não permitiu. Ela que fez a La Violeteira? Não, aquela é outra. É outra atriz? Sarita Montiel. Eu sou professor de história, tem que ter uma cultura acima, né? Mas qual é o preconceito? Porque ela arranjou um namorado 30 anos mais novo. Tá advogando em causa própria, doutor Rocha, mal lhe pergunte. O João Loureiro, o Zé Bonitinho estaria, se vivo fosse, de aniversário hoje. O pastor Davi Martins Miranda, líder religioso, que faleceu em 2015, criador da Igreja de Deus é Amor, né? Ele já faleceu, inclusive. O Oduvaldo Viana Filho, dramaturgo, outra figura maravilhosa da dramaturgia brasileira, me deu aqui um beri-beri. E a Sônia... Me deu um beri-beri. O que é beri-beri? Excelente a pergunta, hein? É mesmo? Que nem a Merkel. Igual a Angela Merkel. Tá, Angela Merkel? Isso, mais ou menos. A Sônia Mamed, que foi uma atriz, uma humorista fabulosa da época dos programas da TV Rio. TV Rio, quando era ali no Forte de Copacabana, junto ao Forte de Copacabana, um lugar belíssimo, no Posto 6, ali muito frequentei os estúdios da TV Rio naquela época. E hoje seria o aniversário do, talvez, o maior narrador da televisão brasileira, Luciano do Vale. É verdade. Muito novo ainda, a voz do Luciano do Vale, a emoção que o Luciano passava, realmente era fantástica. Ele estava indo de avião, para cobrir um jogo de futebol na televisão e teve um infarto fulminante dentro do avião. A Vitória Abril, que é uma atriz espanhola, completando hoje 60 anos de idade. Ela é uma atriz que fez filme com Almodóvar e outros grandes diretores, né? Mas são esses, eu não sei se aí tem mais um aniversariante ao final. Tenho sim. Essa é uma das mulheres mais lindas da televisão mexicana. Todas são mais Ela lindas. nasceu... Não, mas essa é bonita. Ela nasceu na França, Angélique Boyer. Ela tem completando hoje 31 anos de idade. Essa moça realmente, ela é cheiro de feijão muito saltitante. linda. Angélique outro. Boyer. Mas o que o senhor Vitorino faz, eu já conheço ele. Ele desdenha, né? Ele adora desdenhar. Ele é né? muito invejoso. Ele tá pedindo Mara, por que uma você tá vermelho? Você tomou cachaça antes do programa? É por causa do reflexo aqui. É reflexo nosso. Não, mas É porque ele é colorado. Ah, sim. Ele é colorado Ele é mesmo. colorado. Não, mas o vermelho que o senhor disse foi o que A você Cris gostou. Corrêa mandou te dizer que a tua gola hoje tá bem melhor, pelo menos é cinza. Não, vamos deixar bem claro uma coisa. Eu gosto das minhas golas. Vou continuar usando. Não adianta, a gente vai mudar explica, nada. mas ele não entende. adianta. Ontem eu fui contabilizar os elogios e as críticas. Ah, que maravilha. Tinha o triplo de elogios às críticas. Mentira! E as pessoas Isso é uma mentira! Não é verdade. identificaram uma observação técnica do que é ser realmente fashion, que é acompanhar o que se usa de moda, especialmente na Europa. Então, assim, o choque de cores hoje é normal na moda. Choque de cores. É moderno. Mas aí as pessoas consideram... Aliás, teve uma senhora que escreveu uma frase muito bonita. É fácil as pessoas criticarem quando se escondem atrás do preto ou do branco. Dona Lilian. Lembrei disso. Eu também gostei. O look de segunda-feira. Agora, não foi Chanel, elogiado. desculpa, dona Lili, mas a Chanel dizia bem O diferente. look de segunda-feira, para quem lembra, era aquela camiseta Hering amarela. E depois Mal uma lavada, né? Mal camisa lavada. jeans por cima e um blazer. Aí esse look Só não faltou ganhou. a gravata. Os elogios não ganharam. Horrível. Eu quero deixar bem claro aos senhores telespectadores que eu estou sofrendo uma pressão psicológica. É bullying. Eu quero saber, tu fez bullying. escova no cabelo bullying. hoje? bullying. Não, tá caindo. Não, porque tu tá todo redondinho assim. Não, é que o que acontece? Lavou. Como Aí quando lava fica um espetáculo. Não, é esse, como ele tem pouquinho, aí cada vez que lava fica aquele espetão assim. Não, tu tá com a cabeça Eu tô parecendo volumosa. aqueles paliteiros antigamente de restaurante de boteco, lembra? Que a gente Sim. botava assim, ficava... E depois ficava assim, 3 horas pra produzir seu palito. Tá na hora de É o cortar, frio, tem que é o ver- Ah, é isso, tá tem que saber onde é que comprido. anda o Jorge Costa. Ah, não sei, eu não sei. Só Jorge você sumiu. que sabe onde anda o Jorge Costa. A Maria Fernanda Molino Leal diz assim: Magda, dá para pedir o VAR do programa? O que enviei na mensagem anterior se comprova aos 24 minutos e 16 segundos do vídeo que está no YouTube do programa de terça-feira.
2 de 7 de 2019. A própria Magda leu a mensagem do telespectador que citei. Obrigada pela confiança, Maria Fernanda Garcia. Até eu não me lembro. Dona Magda, posso dar um elogio à nossa Polícia Civil? Deves, porque ela tem que ser sempre elogiada. Vou fazê-lo porque eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de elogiar a nossa turma aqui. A gente cobra muito do serviço de inteligência, que é o único que funciona, porque tu consegue pegar em massa grandes. A nossa polícia que prendeu uma quadrilha que estava fazendo o crime mais... Bem, não pode se mensurar tamanho de crime, né? Mas sabe o que eles faziam? Eles pegavam as famílias dos funcionários dos bancos. É horrível, né? E constrangiam os gerentes, os diretores a fazer. E a investigação começou, então, no fim de 2018, num assalto que teve em TAPES, que teve alguma repercussão. Olha aí, estamos com as imagens. Uma repercussão que teve. E eles começaram um trabalho de inteligência. Veja, Marne, quantas cidades passou para trabalho? Esteio, Canoas, Tramandaí, Alvorada, Porto Alegre, Novo Hamburgo. A quadrilha tinha essas ramificações, tinha preso por todos esses lugares e nesse trabalho de inteligência foram presos hoje pela manhã, 8 malandros, vamos chamar de malandros, né? E 3 já estavam presos. Então, os 11 da quadrilha estão presos num trabalho excepcional de inteligência, né? Não ficou nenhum fora. Às vezes que escapa um, não se consegue pegar todos. São não, 12, a quadrilha... foram 12 que foram... então a quadrilha foi toda ela, dona, minha matemática pode ir na soma que tá fazendo, mas o importante é o resultado da obra. Não ficou ninguém solto num crime que estava se especializando porque constrangia familiares de funcionários. É horrível, chegava em casa, pegava a mulher dos filhos, dos gerentes de bancos e depois faziam os caras fazerem horrores. É fogo. Chicão Tofani. Opa, não, tu tem alguma coisa, Gustavo Vitorino, não quero te interromper. Não, eu só ia fazer um comentário sobre isso. O que nos deixa triste é que a polícia faz esse trabalho maravilhoso. E a justiça investigação, coisa e tal, aí chega lá, audiência de custódia. Eu não gosto nem de me lembrar disso, Vitorino. Tem toda a razão. Audiência de custódia, você foi bem tratado pela polícia, a polícia tratou o senhor com carinho, com gentileza, coisa e tal, e daqui a alguns meses, esse bando de vagabundo tá tudo solto de novo, até matarem alguém. Posso ler um comentário para ti, para ficar animado? Para esse menino Chicão Tofani. Sou fã número 1 do programa Atualidades Pampa, principalmente do bom humor, diz o Adriano Sarmento. O Chicão vinha dizendo que quem ganharia a Copa seria o Uruguai ou a Argentina e que as outras seleções não teriam nenhuma chance. Pois bem, ambas estão fora da final. Conclusão, o Chicão, como analista de futebol, é um brilhante antropólogo. É sobre o que ele disse no início do programa. Vou parafrasear o senhor Vitorino. Existem fenômenos da natureza que são inexplicáveis. Um deles é o Chicão Tofani. KKK, bom humor, um grande abraço a todos, parabéns pelo excelente programa. Sabe qual é que é a minha diferença? Do seu Adriano, pode falar. Eu sou uma Ferrari, os outros são Chevette, porque eu coloco a camisa da Argentina e dou a cara para bater. É verdade. Os outros não, os outros é mimimi, é tudo covarde, é tudo, que nem diz a Argentina, galinaço, num confronto comigo sempre vão perder. Isso aí. Como o senhor é ingrato? Eu sou descendente de Aquiles, né? Mas não interessa, o senhor é ingrato. O calcanhar de Aquiles? Eu falei da Argentina, que a Argentina ia dar um sufoco no Brasil. Eu falei isso ou não falei? O senhor não me defende. O senhor não me defende. Eu vou ficar de mal com o senhor. Não fica. Não fica de mal com o Vitorino. Não, mas ele já está com o Vitorino, ele está de mal, ele faz uma concessão falar com o Vitorino. É permanente já. O que tem eu, hein? Boa noite, dona Magda. Com o tempo as coisas mudam. Depois da tentativa de assassinato do Bolsonaro, a segurança não só dele, mas das autoridades tem que ser mais rigorosa. Os Estados Unidos da América era um antes do 11 de setembro. Hoje é outro. O senhor tem toda a razão, senhor Júlio de Oliveira. Roberta. Magda, o Banco Central, ele pretende... a gente está ouvindo falar muito sobre a reforma da Previdência, mas, em paralelo à reforma da Previdência, tem andado no Congresso um projeto que já tramita há muito tempo, mas que agora deram agilidade com a vinda do Paulo Guedes no Ministério da Economia, que é a independência do Banco Central. Isso é uma bandeira que foi levantada e que vai refletir muito no nosso sistema financeiro, vai dar mais segurança, mais credibilidade. O que significa isso? Significa que o Banco Central vai ficar, de certa forma, mais independente do governo
que estiver atuando no nosso país. Então, esse projeto, tá? Inclusive, o Paulo Guedes andou se encontrando com o Rodrigo Maia em alguns cafés da manhã nas semanas passadas, se reuniu com líderes de vários partidos, buscando esse viés, que haja uma atenção especial nesse projeto, que prevê o seguinte: 4 anos, tá, de mandato para presidente e a diretoria do Banco Central, e mandatos independentes para dar essa certa autonomia, ou seja, não ficar sempre vinculado à queda ou à manutenção do presidente do Banco Central ao presidente da República, né? Então, é dar mais estabilidade, que é um objetivo, e um crescimento econômico é o que se visa. Vamos ficar atentos. Quem é que vai indicar o presidente? Aí, isso que eles pretendem avaliar, porque existe o projeto inicial, que iniciou com o Temer, tá? Desde o tempo do Itamar, eles querem que o presidente da legislatura ofereça. E tem nesse projeto que está tramitando, que haja na própria direção do banco, que haja um conselho que faça que apresente uma lista tríplice, digamos assim, e que faça essa escolha, como é, por exemplo, no mandato de Ministério Público. E quem é que vai indicar os conselheiros? Ah, bom. Aí isso aí tem que avaliar. Tudo, né, esses dados. Vai lá e pergunta pro Mas ele tem informação, Sou conselheiro dele. É uma informação super relevante. Por quê? Porque esse projeto, de fato, se ele der certo, vai oferecer essa autonomia. E esses detalhes todos, eu confesso que a gente tem que... Não foi plenamente esclarecido, mas a gente pode buscar essas informações melhor. Deixa até eu ver se eu não tenho aqui. Se o conselheiro for indicado pelo presidente e o presidente do banco vai ser indicado pelos conselheiros, nós vamos trocar 6 por meia dúzia. Não, mas é que assim, ó, dentro do Banco Central, a gente sabe que existem cargos técnicos, né? Ou seja, as pessoas só conseguem estar no Banco Central via feito esses, como é que chama, meu Deus? Concursos públicos, né? Então, alguns espaços dentro do Banco Central, como o cargo de presidente hoje, é indicação. Mas a grande maioria não. Basta ver que tem técnicos ali que estão há anos, né? E exercem... E aí tem os CCs que mandam nos técnicos então, que estão há anos. É desse sentido que é isso que eu estou te dizendo. É isso que eu estou te dizendo. O político vai entregar a chave do cofre para técnicos? Claro que não. O objetivo acima de todo político é pegar a chave do cofre. Os concursados estão, os técnicos, os profissionais, eles estão todos subjugados por alguém que é político. Gustavo Vitorino, já que nós estamos falando ela ia olhar no livro dela, e que eu ia te entregar esse livro, A Viagem de Volta do senhor Alvírio de Souza, que mandou para todos nós um livro desse, mandou também para o Chicão Tofani. O que aconteceu? Tu tá assim, parece que tu pegou um vento, parece que o Twister passou por ti. Eu tô vivendo um momento muito difícil. Tu sabe como é que eu vi isso? Eu tô aqui olhando pro Vitorino, entregando os livros, a Roberta faz assim... Foi bem isso. O outro tava assim, ó, todo, nem vou fazer, todo descabelado. O que tu fez com ele, Ana? Que ele tá todo descabelado. Eu andou despejando ali do lado. Foi a telespectadora de São Paulo aqui. Olha aqui, ó. Mexeu com o bucho. Como é que é? É verdade. Mexeu. Eu tinha instintos já adormecidos aqui comigo. Anotações, só nas minhas anotações. No Brasil, os militares são funcionários fardados que defendem os interesses das elites que os comandam. É o do Ronaldo. É verdade. É verdade. Chicão Tofani, se puderes, Magda, diz pro Chicão Tofani que a vida é assim mesmo, pois quem com a Comebol fere, com a Comebol será ferido. Simples assim, um abraço a todos. Réplica, pelo Ruxa eu não quebro o cofrinho, eu assalto um banco. Beijos, Cristiana. Seu Mário, eu tava com a sensação que Júlio ia modificar. Júlio É agosto. Depois é que tu pediu pro Santo Antônio, né? Dia 13 de junho. Eu quebrei os cofrinhos e investi no... Ele foi lá na igreja de Santo Antônio, rezou, pediu, fez uma promessa, quero ver se ele vai cumprir. Porque olha, o que Santo Antônio dá com uma mão, ele tira com a outra. Quero te dizer o seguinte, é o eclipse. Dona Magda, posso dar minha manchete aqui? Não desce ainda, então corre antes que a gente vá embora.
não entendi esse tipo de observação. Não, tu fica triste não, tu falou 300 vezes não falou na tua manchete. Eu fico triste. Quando tu fica triste, fica vermelho, assim, da cor da roupa da... Seu Marne, eu queria hipotecar, antes do senhor começar a falar, eu queria hipotecar minha solidariedade. Ou não hipoteca nada, não hipoteca nada. Vai, o Rocha não, esse menino Mário. Vamos falar do senhor Glenn, como é mesmo nome? Greenwald. Não? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado já aprovou a solicitação para que ele compareça a comissão para prestar. Mano, por que tu não fala aquele sotaque americano que tu Mas tem? deixa eu tô fazendo um introito. Ah, tá. Toma. Para ele explicar tudo, né? Então ele vai dizer, senhores, boa noite. Com muito prazer, eu estou aqui para dizer que eu não sei de nada. Tudo isto é uma invenção de minha cabeça. Por quê? Porque não tenho provas. Eu só sei. Mas o jornalista tem a proteção da justiça. Jornalista não pode dar fonte. Eu não tenho fonte. A minha fonte é a fonte da saudade. É inglês, não é alemão. Tu já mudou a fonte e já ficou com ar de... Mas aí o horário... 2 horas da manhã ainda quer que ele acerte. 2 horas da manhã ele tem que acertar o sotaque ainda. Senhor Greenwald, o senhor Floresta Verde, por favor. Muito bem. Magda, pois não, doutora Roberta? Só para responder que a pergunta do Gustavo Vitorino foi super pertinente a respeito desse projeto. Não faz isso, que ele vai ficar pior do que ele já é. Ele já é todo fundamental. É fundamental. A proposta de autonomia que estão circulando, tá? Eles realmente, assim, ó, eles querem mandatos fixos para diretores e o presidente do Banco Central seria nomeado pelo presidente da República após prévia aprovação do Senado, porém, eles iriam ficar de acordo em mandatos diferentes. Ou seja, por exemplo, assim, ó, o presidente Temer... 2 anos diferentes. Exatamente, de 2 anos. Então, por exemplo, o Temer indicou o Ilan. O Ilan ficaria até 2 anos do Bolsonaro. O Bolsonaro, daqui 2 anos, indicaria o atual, por exemplo, o Roberto Campos Neto, que é o atual presidente. E assim seria. Esse é, por enquanto, o projeto. Né? Essas mudanças exigiriam a participação do Senado na escolha. Vamos repetir isso às 3 da tarde, 4 da tarde. Está muito complicado. Eles querem transformar o Banco Central numa dessas agências aí, ANEL, ANAC, dessas ANAs aí. A única ANA que presta é a nossa que tem uma elogio de Gustavo Vitorino não é para um qualquer. É para a Ana Guiar. O que houve ali? Júlia, a Ana Júlia. A Ana Júlia. Mas eu não entendi o Chicão querendo saber quem é que seria o chefe de cozinha e coisa perguntando ali. O Chicão queria saber quem era. Eu nem quero saber desses rolos, cara. Já foi tu que perguntou. É Miguel isso aí. Não, Miguel é outra coisa. É Miguel. Lembra aquela loja do Miguel Eduardo. Semoá, que é isso? O que está acontecendo? Eu não sei, inclusive eu tô começando a ficar com medo, já é tarde. Eu tenho medo que eles não tenham tomado o remedinho, porque antes de dormir tem que tomar remedinho. Então, todos vão tomar o remedinho, que nós vamos embora pra casa, que acalma todo mundo, tá? Beijinho, ó. Bons sonhos, amanhã a gente volta cheio de saudade.